Smells Like Teen Spirit é uma das canções mais famosas da música popular. Ela conseguiu estourar a bolha do grunge, que é o gênero principal do Nirvana, e ainda mais a bolha do próprio rock. E com certeza o que é mais conhecido dessa música é o seu riff de guitarra. O Nirvana, as bandas de grunge e muitas bandas dos anos 90 são tidas como bandas que não têm técnica ou que é muito fácil de tocar as músicas. Mas é interessante pensar que o principal sucesso do Nirvana não é tão simples assim de tocar. E não só, ele traz outras coisas diferentes na sua estrutura de composição. E muitas pessoas que aprendem esse riff aprendem de uma maneira simplificada ou errada, né? Porque na realidade não é tão simples de tocar o riff, então elas simplificam ou aprendem errado mesmo e acham que estão fazendo certo. Meu nome é Denis Carmonari, sou professor de guitarra há mais de 15 anos, bacharel em composição regência e mestre em musicologia. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar um joinha para me dar uma força. Se você tem interesse em fazer aula comigo, o link para o contato vai estar na descrição ou no primeiro comentário. Então vamos lá que eu vou explicar o que está por trás desse riff e como tocá-lo de maneira efetiva. Os anos 90 no rock representou tô de saco cheio, basicamente, né? Porque os anos 80 teve muita questão do pop e teve muita questão do metal, né? O metal é um gênero muito difícil, muito técnico de tocar no geral. Então, e também veio os guitarristas, músicos muito virtuosos do rock, né? Joe Satriani, Steve Vai, né? O Eric Johnson, entre outros, que complexificaram bastante o tocar do rock. E a geração X, né? Que é aquela ali que tinha 15 ali, que era meio adolescente ali no começo dos anos 90, se mostrou uma geração que pensava muito diferente, que tinha um outro comportamento e não era satisfeita com esse tipo de música. E aí então que veio o rock alternativo e principalmente o grunge para representar essas pessoas. O punk dos anos 70 trouxe um pouco essa ideia do do it yourself, de conseguir fazer você mesmo do jeito que dá, só que ainda assim o grunge trouxe uma outra característica. E a música Smells Like Teen Spirit, lançada em setembro de 91, é o suprassumo, é o puro suco dessa ideia, desse tipo de comportamento. O tema da música é muito nebuloso, né? Não dá para saber exatamente o que o Kurt quis dizer com essa letra, né? Muitas vezes a gente ouve falar que são só frases desconexas juntas, mas o título é interessante, porque uma amiga dele lá de uma banda escreveu lá, né, que o Kurt cheirava Teen Spirit, que era um perfume feminino da época, que a namorada dele usava. Só que ele não conhecia isso, e aí ele leu e falou, pô, né, então eu represento a juventude, né, os adolescentes, então ele levou isso a sério, né, e a música tem essa sensação, traz um pouco algumas angústias e vontades dessa geração ali, né, que ele fala, por exemplo, com as luzes apagadas é menos perigoso, né, que é aquela sensação de sair um pouco do holofote, né, não é uma geração que quer exatamente fazer uma revolução, né, ou pelo menos esse tipo de pessoas dessa geração, né, que se sentiam representadas pelo grunge. Então assim, eu não vou ficar aqui decifrando essa música porque ela basicamente é indecifrável, mas ela traz esse espírito da juventude, né, da geração X ali, né, uma geração que estava cansada do que estava vindo antes, da complexidade, talvez de se impor muito e de querer ficar mais na sua, né, uma geração que é um pouco mais apática, vamos dizer assim. Bem, agora falando da música em si, né? O Kurt poderia ter feito algo parecido com o que os punks faziam, né? Por exemplo. Né? Ou até uma coisa mais em tom menor, né? Por exemplo. Né? É muito comum esse tipo de sonoridade de power chord, era muito já usado e abusado isso aqui. Uma coisa interessante aqui é que o Kurt não vai usar uma sequência de graus, ou seja, do campo harmônico, que era comum, né, até então no rock ali, no metal, né. Os graus eram usados sim, só que a ordem que ele usou é uma ordem um pouco estranha, diferente, então dá uma sonoridade muito peculiar para esse riff aqui. Então vamos analisar, a gente está em Fá menor, né, a música está em Fá menor e ele começa no primeiro grau aqui. Fá, depois ele vai para o quarto grau, que é Si bemol, depois ele vai para o terceiro grau bemol, que é Lá bemol, e depois ele vai para o sexto grau bemol, que é o Ré bemol. Veja que essa sequência ela até começa como indo do primeiro para o quarto, é uma coisa que aparece mais. Só que depois ele volta para o terceiro e vai para o sexto depois disso. O sexto é o último grau, geralmente não é, né? O quinto geralmente é escolhido para ser o último grau da sequência, ou o bemol 7, que seria o Mi bemol aqui, né? E não, ele escolheu um acorde diferente para terminar a sequência, né? E também ele faz uma coisa improvável, que é vir, por exemplo, do quarto para o terceiro, é comum o contrário, do terceiro para o quarto, por exemplo, né?
Isso aqui é bem comum. Se ele quis fazer isso por vontade própria, eu não sei. Ele provavelmente pode ter pensado assim, vou fazer aqui um power chord na casa 1, aqui nessa corda e na corda de baixo. Depois eu vou para a quarta casa e fazer aqui na corda de cima e na corda de baixo. Ele pode ter pensado de uma maneira mais visual, mas a sonoridade ficou muito peculiar de qualquer modo. E aí o pulo do gato desse riff, na realidade, são os abafados e as cordas soltas que ele vai usar. Então se você pegar só as notas que não são as abafadas, o riff ele é simples, né? Só que na hora que ele coloca essa gingada na mão direita aqui, dá um sabor, dá uma irresistibilidade para esse riff aqui incrível. Então torna ele outra coisa. Né? Então isso aqui é muito difícil de fazer, né? Para iniciante principalmente, é uma pegada que não é muito fácil não. Essa gingada aqui, conseguir abafar e desabafar não é fácil. Então resumindo, a gente pode falar que a gente começa com um baixo, cima, baixo aqui no Fá, né? Aí para baixo a gente já vai aqui no próximo power chord e faz ele abafado, não aperta, inclusive bloqueia todas as cordas se possível para caso resvale nelas a gente não bata, né? E a gente faz um baixo, cima aqui. Né? Então isso daqui é o resumo basicamente do abafado dele, é um baixo, cima bem rápido. Né? E aí depois a gente bate no próprio power chord duas para baixo. E depois isso se repete na casa 4 exatamente da mesma maneira. Só que tem um detalhe a mais interessante, que antes de mudar de casa, ou seja, daqui para cá e depois daqui para cá, ele toca as cordas soltas, né? Sem fazer nenhum acorde específico. É uma sujeira basicamente que ele coloca aqui, porque não é nenhum acorde. E dá uma sonoridade mais percussiva para o negócio também, que se une com essa questão do abafado e dá o toque final aqui, ó. Né? E essa sonoridade aqui é muito importante. Certo? Então, usar isso daqui é muito importante para o riff ficar exatamente do jeito que ele soa, né? Porque isso daqui é mais da metade do riff. Metade do riff são os acordes que ele escolheu aqui, o ritmo que ele bate com os acordes, né, apertados, e a outra metade é os abafados e essas cordas soltas que ele faz. Se a gente tira isso, metade do riff não está ali. E aqui um adendo, né? Obviamente que os iniciantes aprendem mais simplificado justamente porque eles não conseguem tocar. Então eu não estou falando aqui que não é para começar a ensinar assim. É legal o iniciante tocar de uma maneira mais simplificada e conseguir tocar, já fica legal. O meu ponto aqui é o seguinte, é os que criticam o Nirvana por ser muito simples, e a gente mostra que esse riff já não é tão simples, e às vezes muitos iniciantes já falando, é muito simples, não sei o que, mas na hora que vai ver lá não consegue tocar direito o riff. Então tem que saber que o riff tem o jeito certo de tocar, e é muito mais efetivo tocar ele assim. Bem, falando da música como um todo, ela fica o tempo inteiro nessa sequência de acordes. O Kurt não faz ele o tempo inteiro, faz algumas coisas aqui, por exemplo, na estrofe, né? Só que o baixo segura a harmonia o tempo inteiro, assim, então a música inteira está assim, né? O refrão, o pré-refrão, a estrofe tem essa sequência, inclusive o solo também. Só que o que dá o toque para a música, o que dá o movimento para ela? É essa questão da dinâmica, de você ter um silêncio, depois ter uma gritaria e ir alternando. Inclusive o Kurt, o ponto de partida dele para essa música é copiar um pouco os Pixies, que tinham essa ideia de fazer uma estrofe mais suave e aí depois fazer um refrão explosivo. Então ele partiu desse ponto. E é interessante também notar que esse riff parece com o riff da música More Than a Feeling, da banda Boston, de 1976. O riff é assim. Isso daqui não é um plágio, tá? Pode ser que o Kurt tenha pensado inconscientemente nisso aqui, né? Ele conhecia provavelmente, mas não é um plágio porque a rítmica até parece, né? Há alguma sequência de ascender ou descender os acordes, só que os acordes em si não são parecidos, né? Tipo, aqui ele vai para um outro grau, por exemplo, né? Então os graus não são parecidos e também o toque de mágica que tem na Smells Like Teen Spirit não tem aqui, que são os abafados e as cordas soltas. Bem, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Escreva aqui nos comentários, me conte se você aprendeu a versão facilitada ou já a versão completa. Me deem novas sugestões de músicas para eu analisar. Pode colocar aqui suas críticas sobre o vídeo, sua opinião. Não se esquece de se inscrever no canal, dar um joinha para me dar uma força, compartilhar com os amigos. Caso você queira fazer aula comigo, o link estará na descrição, no primeiro comentário. Um abraço e até a próxima.